Boa tarde. Eu vou ter que fazer a transmissão ali, aqui. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Um comitê estratégico, esse comitê aberto de CFOs e o comitê jurídico, para uma agenda importante. Eu hoje vou sentar aqui e expandir o repertório para poder co-criar e aprender com cada um de vocês, cada experiência de empresa aqui representada, mas também para ouvir um profissional que nós da Anshan temos muito carinho, principalmente porque ele aceitou um convite. Ele é o nosso presidente do comitê jurídico. Então, é com muita alegria que a gente tem hoje aí Robson Santana nos representando e, como autoridade no tema, trazendo esse conteúdo. Mas, como nós temos convidados e algumas pessoas ainda não conhecem, eu quero convidar vocês a assistirem o nosso vídeo institucional, para aqueles que ainda não conhecem a Anshan possam se familiarizar com o que a gente entrega por aqui. Anshan liga. Liga pessoas. Liga empresas. Liga empresas à sociedade. Anshan liga investidores a oportunidades. Liga líderes a colaboradores. Liga pequenas a grandes empresas. Liga os mercados ao futuro. Liga o Brasil aos Estados Unidos. Liga ecossistemas de inovação. Liga sotaques e regiões do Brasil. A Anshan liga para valores. Por isso, liga negócios a políticas públicas. Liga para a sustentabilidade. Liga para práticas éticas. Liga para a verdade. Liga para relações de trabalho humanas. Liga todos a um mundo mais justo. A Anshan liga. E é desse lugar que, como propósito único e genuíno de promover um melhor ambiente de negócios, a Anshan tem uma agenda extremamente diversa, transversal, e todos os temas que estão ali na pauta quente são temas que definitivamente nós vamos trazer para compartilhar e expandir o repertório do empresariado baiano, para que a gente aumente a nossa competitividade, não só nacional, mas também internacionalmente. Então, desse lugar que eu quero convidar o nosso speaker de hoje, o nosso convidado especial, Dr. Robson Santana. Eu vou deixar ele se apresentar. Aqui eu apresento com muito carinho pela parceria que nós temos com a Anshan Brasil e o escritório RS. Por favor, seja muito bem-vinda. Gente, acho que eu vou ficar sentado, né? Melhor. Bom, primeiro, boa tarde a todos, para quem está aqui presente, para quem está aí assistindo virtualmente, né? Hoje em dia a gente brinca que o mundo não é mais só offline, online, tudo ao mesmo tempo agora, né? Tá tudo interessante. Opa, obrigado, professor Zilage. Agradecer aqui a Anshan, em nome aqui de Lilian, presidente da Anshan, pelo convite. Assim, um tema que eu particularmente gosto, é uma área que eu atuo há um pouco mais de 20 anos, nessa área fiscal, então é uma coisa que eu já, vamos dizer assim, a gente já brinca com essas loucuras de que é o direito tributário no Brasil. E agradecer assim a todos. Falar de um tema desse, quarta-feira, depois do almoço, 2h30 da tarde, é indigesto, tá? É indigesto, mas é o que tem para hoje, né? A gente sempre brinca que a vida é disso, né? A vida é de desafios e que cada vez mais no mundo de hoje, com esse nível de transformação que está acontecendo, ter a informação é essencial para estarmos à frente dos nossos negócios, cada um de negócios que nós temos. Então, vamos tentar ser o mais lúdico possível, falar de forma mais fácil possível, sem juridiquês. Vocês vão ver que eu vou tentar aqui, não vai ser uma discussão do ponto de vista da PEC, eu não vou apresentar a PEC, olhar os aspectos legais, os aspectos constitucionais, não porque o público aqui é diverso. Se tiver alguém da área jurídica aqui, eu peço licença. Se fosse da área jurídica, eu dizia assim, peço vênia, o direito adora essas frases, né? Peço vênia, mas peço licença, mas aqui é para a gente falar para o público heterogêneo, notadamente para o público empresarial, que precisa entender o que é essa PEC e para onde ela vai. Primeiro o seguinte, né? Aqui eu botei um pouco aqui do meu currículo, tá? Só para título de curiosidade. Acho que a principal coisa que tem aí, acho que a Cláudia está aqui vai gostar, é no final que tem ciclista amador. Acho que no final, o mais importante é que eu sou meio ciclista amador, adoro andar de pedal aí, fazer trilhas, assim, é a coisa que a gente gosta. Aliás, exercício físico hoje, atividade física hoje, ou qualquer esporte, faz muito bem, principalmente nesse mundo que a gente vive
hoje muito rápido, né? Um momento de terapia de cada um de nós. Mas acho que o principal de todo esse currículo aí, só um pouquinho do nosso currículo, é o ciclista amador. Aqui é um pouco, se quiser apontar o QR Code aí, vai ter o meu LinkedIn. Então, se quiser, aponta aí, vai dar direto para o meu LinkedIn. Então, quiser entrar em contato ou fazer conexões. De qualquer forma, a gente está aqui também, principalmente para o pessoal que está online, você está vendo bem. Mas a gente pode, após aqui, continuar mantendo a relação, continuar trocando as melhores práticas, as melhores experiências. Bom, vamos lá. Primeira coisa eu dividi esse bate-papo em basicamente 5 aspectos. Primeiro, por que é necessária a reforma tributária? Depois, o que é essa PEC 45? Tá? Depois, o que ela tem de positivo? O que ela tem de negativo? Quais são os setores que se beneficiam? Quais são os setores que se prejudicam? E as conclusões que nós tiramos, e depois a gente abre aqui para, que eu acho que o legal no final de tudo é realmente as trocas, as perguntas, o bate-papo que a gente vai ter aqui. Então, o primeiro ponto é necessário, por que é necessário a reforma tributária? Acho que aqui é algo que é um tanto quanto unânime, seja quem está aqui online ou quem está aqui offline, seja quem está online. Não há dúvida que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Eu acho que esse é um tema assim, de anos. Eu quando entrei na faculdade, olha só, eu lembro quando entrei na faculdade em 1996, tá? E era engraçado que já se falava em reforma tributária, da necessidade de reforma tributária. E não é diferente, porque a última grande reforma tributária que o Brasil teve foi na década de 60. Tá? Então, óbvio que o mundo já tinha mudado e mudou muito, os modelos de negócios mudaram muito. E é claro que há uma necessidade de uma reforma tributária. Então, quanto a isso, não há dúvida. Então, a título de exemplos, não há como a gente ter um sistema tributário hoje que a gente gasta, os dados da OCDE, 1.500 horas para nós pagarmos tributo. Estou falando 1.500 horas desde a organização, da parte fiscal, qual é o tipo de nota, quem é da área de Estado aí deve estar louco, é nota D1, é nota D2, é substituição, é antecipação, não é ou não é, se é serviço, se eu pago aqui, se eu pago lá, como é que eu tenho que pagar esse serviço, se é imposto de renda, olha, é IRPJ, mas qual é a base que eu vou utilizar? Então, só essa parte de compliance, até chegar ao pagamento efetivo do tributo, o Brasil tem uma média de 1.500 horas, eu estou pegando base da OCDE, que é a pior da América Latina. Não vou falar de outros países, não, é a pior da América Latina. A título de comparação, a última vez que eu vi, acho que a Bolívia era 800 horas. Tá? Então, para vocês terem ideia do nível de complexidade que esse país criou no aspecto tributário, e o que nos leva a crer a necessidade da reforma tributária. Um outro ponto que eu coloquei é que, diante disso tudo, nós estamos diante de um manicômio. Aqui é um manicômio tributário. Tá? E não pense que não. Alguns falam assim, já me falaram isso. Robson, esse manicômio é bom para vocês, tributaristas, contadores. Não é não. Não é não, porque uma das coisas que a gente gosta muito é a questão da previsibilidade. A gente acha a previsibilidade é fundamental para as atividades empresariais. Quanto mais você... Não é a certeza. Óbvio que a gente está no setor privado, a gente não vai ter a certeza, quanto mais no mundo de hoje. Mas você tem uma previsibilidade para o que você deve fazer, para qual é o seu custo daquela operação, para a partir disso você tomar decisões estratégicas, isso é fundamental para o crescimento da empresa, para o impacto econômico na atividade e, consequentemente, vai gerar resultados positivos para todos que estão no ecossistema. Imagine, inclusive nós, advogados na área tributária, inclusive nós, contadores, inclusive nós, consultores que realizamos compliance fiscal. Então, antes de mais nada, também acabar com essa coisa de que esse manicômio tributário é bom para vocês. Não é não. De verdade, não é não. Tá? Porque muitas vezes a gente dá uma opinião em que as pessoas, mas eu vi de outro jeito, eu vi outra interpretação, e até mesmo para a gente gera uma dúvida, tá? Gera uma confusão e acaba não tendo um crescimento empresarial que a empresa precisa por causa desse manicômio tributário. Aliás, eu trouxe aqui de brincadeira esse livro, se quem é tributarista, sabe? É um livro antigo, Alfredo Augusto Becker, um escola da área de direito tributário, que não é... Quem não conhece, que tem aqui, quem não é da área de direito, mas quem atua da área de direito tributário, com certeza ouviu falar em Alfredo Augusto Becker, e com certeza ouviu falar nesse livro, se não me engano, foi escrito na década de 70, onde Alfredo Augusto Becker já brincava de carnaval tributário. Eu trouxe ele em homenagem, nós estamos na Bahia, aqui, baiano, carioca e paulista,
vamos dizer assim, e pernambucano, falar de carnaval é com a gente mesmo. Então, eu trouxe isso para vocês entenderem que desde aquele momento esse livro aí é como se fosse aqueles livros que a gente conta, é livro raro, são textos raros, obra rara, foi escrito e já falava, o título já diz o que é que nós vivemos no carnaval tributário. Tá? E a falta de previsibilidade. Então, aqui eu estou colocando porque é necessário não ter previsibilidade, como é hoje o nosso sistema tributário brasileiro, gera uma dúvida, como eu falei há minutos atrás, nas atividades empresariais. E gera dúvida em nós, advogados, em todos os consultores, em todos aqueles que atuam na área. Então, a falta de previsibilidade é um outro elemento marcante da necessidade de uma reforma tributária. E cumulatividade de tributos. Isso aqui é uma loucura. Eu acho o Brasil, o exemplo da cumulatividade de tributos, para quem não é da área tributária, é quando, engraçado, eu viajei, comprei lá uma coisa tão mais barata que o Brasil, impressionante. Claro, porque nós temos, infelizmente, temos a cumulatividade, salvo exceções de alguns tributos, que mesmo assim é uma confusão, aqui eu estou dando um exemplo do ICMS, do IPI e do PIS/COFINS, que tem não cumulatividade, mas é uma confusão para a utilização de crédito, mas é uma loucura, que em regra, no nosso país, nós vivemos uma cobrança de tributos cumulativos. Isso vai fazer com que o preço dos produtos finais ou o preço dos serviços ao qual nós adquirimos fique extremamente elevados. Então, é por isso que a máxima de que, poxa, eu passo ali, para quem faz muito viagem internacional, né? Eu comprei um produto ali do Duty Free, ou mesmo em um outro país, a gente sente o valor dos produtos mais baratos do que o valor do produto igual, e não vou nem colocar de qualidade melhor, ainda tem alguns de qualidade superiores ao que nós adquirimos, de forma muito mais barata. E não precisa ir para um país desenvolvido. A gente pode ir para o nosso lado aqui, para a Argentina, para o Chile, a gente vai ver essa percepção. Tá? E a famosa guerra fiscal. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é algo que a gente acha que a guerra fiscal é uma briga só entre os estados, mas isso impacta na economia. Tá? Essa loucura que é o Brasil hoje, em que a tributação você paga notadamente na origem e não no destino, gera uma confusão, tá? Porque todo mundo quer aquela empresa para colocar no seu estado e para ela atrair essa empresa, ela cria benefício fiscal. E quando você cria benefício fiscal, você está gerando redução de receitas tributárias e aí gera um impacto, muitas vezes, à economia que vocês não percebem, porque muitas vezes isso não é dito, ou isso não é colocado de forma transparente, ou de forma em que qualquer um consiga entender, consiga dizer assim, poxa, agora eu entendi o impacto dessa renúncia fiscal, o impacto dessa guerra fiscal no meu serviço aqui, na minha produção aqui, aquela mercadoria que eu vendo. Então, essa guerra fiscal é uma não vou entrar aqui em detalhe em guerra fiscal, que é uma discussão assim mais técnica, mas eu digo a vocês que esse sistema tributário que nós temos hoje gera essa guerra fiscal, gera essa loucura no Brasil, que uma coisa eu falo para as pessoas, o maior tributo do Brasil é o ICMS, tá? Por que é o ICMS? Dos impostos. Porque o IPI, o imposto de renda, parte do IPI, parte do imposto de renda, vai para os estados e vai para os municípios. Os chamados Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Tá? ICMS não. Só que você tem o imposto que é estadual, que incide sobre operações entre estados. Agora imagina a loucura. Cada estado tem competência para instituir, tem a sua autonomia. Então, o regulamento do estado da Bahia do ICMS não é igual ao de Sergipe. Não precisa ir longe não, viu? Que estado do Rio Grande do Sul. Então, você imagine vocês aqui uma indústria que fabrica um produto e que esse produto é vendido em mais de 3, 4 estados da Federação Brasileira. Você tem 27 legislações estaduais. Olha que loucura. Você tem municípios, cada município tem sua autonomia. Você tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Botei ali 500, mas está errado. São mais de 5 mil municípios no Brasil. Tá? Então imagine que trabalha com área de serviço. Aliás, isso é uma discussão. Até hoje ainda tem essa coisa do onde tem que pagar o ISS. Se é no estabelecimento prestador ou se onde é o serviço é prestado. Gente, é surreal. Presta atenção, hoje a gente está discutindo isso é surreal. Ainda tem essa discussão. E horas gastas, contator, advogado, seminário, curso, para saber onde eu pago o ISS. Olha que loucura. Então, veja que esses são exemplos da necessidade da reforma tributária, isso ninguém tem dúvida, e notadamente para o quê? E o que é que está se fazendo hoje da PEC 45?
A PEC 45, ela tem como objetivo reduzir essa loucura, esse manicômio tributário, esse carnaval aqui, fazendo uma paráfrase aqui ao Alfredo Augusto Beck, mas nesta PEC ela se atenta à tributação sobre consumo. E aqui vem o primeiro ponto, o primeiro corte. Tá? Quando começou a falar sobre reforma tributária, é engraçado que as pessoas começam a falar de tudo. Aí fala da questão do IR para prestador que vai incidir sobre distribuição de lucro ou não vai, a questão do IPVA. A questão... Vamos com calma. Vamos olhar a PEC 45. O objetivo da PEC 45 foi reduzir a tributação sobre consumo, sobre os produtos, sobre aquilo que a gente adquire. E quais são os tributos que mais incidem sobre isso? Federal, IPI, PIS, COFINS. Estadual, ICMS, municipal, ISS. Então, quando vocês lembrarem da PEC 45, a que está aí, que foi aprovada pela Câmara e que vai para o Senado, e que vocês vão ver ao final, com certeza vão ter algumas modificações. Eu estou dizendo que deve ter o segundo capítulo desse bate-papo, vocês vão ver. Tá? Aliás, vão ter vários capítulos, vocês vão ver o porquê. Mas lembre que esta PEC 45 nós estamos falando de tributação sobre consumo. Nós não estamos falando de tributação sobre renda. Tá? Botaram lá patrimônio, IPVA e IPTU, que não tinha nada a ver. Depois eu até brinco aí, que não tinha nada a ver. Mas o cerne dessa PEC 45 é: temos que simplificar a complexidade da questão tributária, e não é só de pagamento de tributo, é como pagar, que é chamado as obrigações acessórias, e tentar reduzir a tributação sobre os produtos para que, ao chegar ao consumidor final, ele se torne mais justo, menos oneroso, buscando mais ainda a justiça fiscal. Porque uma coisa é certa: se você tem uma alta tributação sobre consumo, você gera uma injustiça fiscal absurda. O mesmo tributo que uma pessoa que ganha 100 mil por mês paga ao adquirir um remédio, vou botar remédio que é produto essencial, mas um refrigerante, um sanduíche, é o mesmo tributo sobre consumo, sobre o produto que a pessoa que ganha um salário mínimo. Isso é surreal. Tá? Então, a necessidade de reduzir a tributação sobre consumo é o objetivo dessa PEC. A simplificação, como eu falei a vocês, e a redução do compliance. A redução do compliance é, como eu disse, é tanta loucura que o gasto que a gente realiza com a questão da complexidade faz com que as empresas tenham um custo em compliance fiscal. Quando eu falo compliance fiscal, gente, eu falo de compliance na área contábil, compliance na área jurídica, legal, compliance na área de auditorias que tem que ser feitas nas empresas. Então, o objetivo disso também, dessa PEC, é tentar reduzir esse compliance fiscal, essa loucura de que é o sistema tributário brasileiro e, consequentemente, você reduzir o custo das operações. Então, fazendo um adendo, primeiro, ninguém tem dúvida que há uma necessidade de reforma tributária do Brasil. E essa é uma pauta que vem falando há anos. Vários governos que passaram no Brasil, eu vou falar da democratização desde a época do Sarney, né, porque o Tancredo Neves ele não assume, né, que ele morre, mas Sarney, Collor de Mello, Lula 2 vezes, depois veio... Não, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, depois Lula 2 vezes, depois Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro. Sempre teve essa pauta. E o interessante da pauta da reforma tributária é que ela não pode ser encarada como uma pauta partidária. Ela tem que ser uma pauta de Estado. Tá? A gente não pode levar... Eu sei que veio de as pessoas... Eu gosto muito de falar de direito tributário, que eu falo assim, ó, esse é o tema que eu gosto de tocar porque a questão aqui não é negócio de partido nenhum. A gente quer tornar a redução da carga fiscal para nos tornarmos mais competitivos no mercado. Essa é a verdade. Então, não é uma questão de partido, não é uma questão ideológica, independente de qualquer ideologia, não há dúvida que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Isso aqui é unânime, acho que nem que está aqui, nem que está nos assistindo vai duvidar disso. Agora vamos para o segundo ponto, que é, mas o que é que tem essa PEC 45? Várias coisas, tá? Eu separei as coisas que me parecem, os destaques, que me parecem mais importantes aqui para dizer para vocês. Primeiro, eu vou acabar com a tributação na origem. A tributação será sempre no destino. Quando eu coloco a tributação no destino, eu acabo com guerra fiscal. Por quê? Como assim, Robson? Eu não entendi.
só para vocês entenderem, o Brasil ele tem uma tributação que é complicada. Ou é na origem, ou é parte na origem e parte no destino. Tá? Então, imaginemos aqui uma seguinte situação. Uma indústria que fabrica em São Paulo, tem uma fábrica em São Paulo e vende para a Bahia. Tá? Uma mercadoria ou um produto. Parte do ICMS fica para o estado de São Paulo e outra parte fica para o estado da Bahia. Tá? Aí, o que os estados fazem? O estado da Bahia faz assim. Vou dar um exemplo aqui que eu estou aqui na Bahia. Vamos fazer o seguinte, indústria. Venha para cá que eu reduzo aqui. A alíquota aqui é de 15%, eu vou botar de 12%, eu vou botar de 10% para você vir para cá. Aí o estado de São Paulo falou assim, então eu vou criar a substituição tributária na origem, acabou. Então, se o produto vier aqui, vai ter que pagar já antecipado, acabou a história. Então, e eu vou criar também benefício fiscal aqui em São Paulo, eu vou reduzir a parte que me cabe para você ficar aqui. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, para acabar com isso, com essa coisa origem, destino, e aqui eu estou falando notadamente em relação ao ICMS, primeira coisa, eu coloco a tributação só no destino. Eu acabo com essa discussão, o que ocorre hoje nos países, na maioria dos países que trabalham com esse tipo de tributo. Tá? Segundo ponto é a unificação dos tributos. Botei ali estadual e municipal, mas vou colocar de todos. Veja, o que a PEC trouxe? O chamado IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Esse é o tipo de tributo, o tipo de imposto que é muito comum. Nos Estados Unidos, acho que não tem um IVA, salvo engano, não é uma prática americana, mas na Europa em si é muito comum, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Só que o Brasil tem uma peculiaridade nessa reforma. Normalmente o IVA é um só, é um único tributo só. O Brasil criou um IVA dual. Ele criou um IVA para os tributos federais, o IPI, o PIS e COFINS, que se chamou CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, que, repetindo, que é o IPI, o PIS e o COFINS, e criou o IVA, que ele chama, não é nem nacional, tem um nome que eles falaram, que é o que inclui, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que reúne o ICMS e o ISS. Então você aí tem, no IVA, você subdivide ele em dois, por isso que dual. O federal, vamos dizer assim, PIS, COFINS e o IPI, que é o chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o estadual municipal, que é o ICMS e o ISS, que se denomina de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. CBS, IBS. Gravem essa nomenclatura. Agora a nomenclatura é essa, CBS e IBS. Qual é a vantagem disso? O CBS, eu não vou entrar em muito ponto, porque o CBS, os tributos federais, ele já é uniformizado de uma certa forma, porque ele afeta todo o território nacional. Quando você fala de IPI, quando você fala de PIS, quando você fala de COFINS, quando você cria uma legislação federal, aplica-se a todos. Mas, como eu falei no início, um dos problemas da reforma tributária da necessidade é que nós temos 27 estados e mais de 5 mil municípios. Ora, quando eu crio o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que eu reúno o ICMS e o ISS, o que é que ocorre? Eu unifico a legislação. Eu trago uma maior previsibilidade. Eu simplifico. Porque agora eu não preciso saber qual é a legislação dos 27 estados da Bahia. Eu estou aqui na teoria ainda, viu, gente? Depois vem a parte ruim, tá? Ó, vem a parte boa. Então eu não preciso saber quais são as 27 legislações, 27 leis estaduais de ICMS, os regulamentos, não vou nem falar, aqueles coisas enormes. Eu não preciso de cada estado mais. Eu não preciso saber todos os códigos tributários de renda dos municípios, dos 5 mil municípios, notadamente daqueles municípios no qual eu realizo uma atividade empresarial. Ora, eu tenho um único imposto, que é o IBS, que ele reúne esses dois impostos. Então eu só preciso saber a legislação do IBS. Então o que é que isso, em tese, nos dá? Porra, ótimo. Me dá uma boa previsibilidade. Vai reduzir meu custo. Vai reduzir o meu compliance. Eu não vou ter tanta dificuldade, não vou precisar contratar tanta gente, não vou ouvir tantas discussões sobre esse tema, sobre esses impostos, já que está em uma única legislação, que é o IBS. Então ele vai dar uma maior previsibilidade. Estou dizendo o que a PEC, qual é a ideia da PEC ao reunir isso. Ok? Continuando. Ele cria alíquota única. Então, que era uma outra loucura. Tá? Você tinha várias alíquotas, era uma, porque
acho que aqui as pessoas, se não forem da área, advogados estão na área financeira ou na área fiscal e sabem que é uma loucura a quantidade de alíquota, vai depender do produto, eu vou ter que olhar se a alíquota é A ou B, se for se colocar a alíquota errada, tem hora que eu pago mais, tem direito à restituição, o Estado para restituir faz de conta, eu vou compensar, hoje cada vez mais perde compra e tem se criado dificuldades, tá? Então veja, é uma loucura. Pô, eu coloco uma alíquota única. Agora existe uma alíquota única, tá? Claro que os estados e municípios eles têm autonomia de estabelecerem, eles têm o IBS de estabelecerem a deles dentro da lei complementar, isso vamos falar daqui a pouco, mas se não for, vai ter uma alíquota única e todos vão aplicar isso. Olha como ficou mais fácil. Essa alíquota aí que o pessoal falou em 15%, já falando em 16%, já falando em 17%, já ouvi falar em 40%. Mas eu vou chegar lá que aí vem a parte ruim da história, tá? Então, alíquota única, ótimo. Agora eu tenho uma única alíquota. Continua se tornando mais fácil. E tem algumas exceções. O diabo está aí, viu? Tá? Eu costumo dizer para as pessoas que o diabo está no detalhe. O diabo está no detalhe. Esse é o detalhe. Essas reduções, essas exceções, porque todo mundo quer exceção. No final do dia, todo mundo quer exceção. Eu estava mais cedo conversando com até um professor de direito tributário, até conhecido aqui, o professor Ricardo Maurício, sou lá da UFBA. Ele me perguntou, eu falei bem rápido esse negócio de reforma tributária, eu não entendi essas exceções. Eu falei, vou te dar um exemplo muito fácil para você entender. Ele diga, imagine que a gente vai para um restaurante. Vai eu e você mais uma pessoa. Certo? Certo. A conta deu R$300. 3 pessoas, R$100 de cada, né? Ele é. Mas vamos imaginar que eu falo assim, não, Maurício não vai pagar, não, você não vai pagar não, você vai pagar eu e outra pessoa. Quanto é que vai sair para cada? 150. Agora imagine dos 150, o cara fala, não, eu sou menor de idade, eu pago meia. O cara só vai pagar quanto? 150, 75. Então eu vou ter que pagar 225. Você entendeu o que é essa conta dessas reduções, dessas exceções? Alguém vai pagar. E eu falei mais a ele. Fiz assim, ó. O que as pessoas ainda não entenderam, que a gente fez uma escolha do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é um Estado muito presente. Eu vou dar um exemplo fácil, que eu falei isso para ele. SUS. O cara tem uma Ferrari, vou botar o Tício, no direito tem Tício, Caio e Meve, eu sou os maiores homicidas do mundo, então vou botar exemplo de Tício. Tício tem uma Ferrari, bate a Ferrari na paralela, tem um acidente grave. Tício é um cara que ganha, no final do ano ele tem um rendimento de 5 milhões. Tício tem direito de ir para o Hospital Geral do Estado. Assim como um cara que tem uma Brasília amarela, homenagem aqui ao Mamonas Assassinas, e bateu o carro e sofreu um acidente. Vai para tem direito ao mesmo Hospital Geral do Estado. Então, por exemplo, nós temos um sistema único de saúde que é universal. Isso foi uma escolha nossa. O que é que eu quis dizer isso para ele? Dei isso como exemplo. Para dizer assim, nosso Estado é caro. Viu? A gente fez uma escolha que gera uma despesa cara. Tá? E alguém tem que pagar a conta. E a maior fonte de receita do Brasil são as chamadas receitas públicas derivadas, que são os tributos. Por que receitas públicas derivadas? Porque derivam do patrimônio de terceiro. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Voltemos às exceções. Aqui começa o diabo. Porque cada vez mais que todo mundo quiser exceção, é óbvio que todo mundo vai pensar no seu setor, alguém vai pagar a conta e, no final, algum setor vai ter um impacto fiscal muito maior do que os outros. Esse é um grande problema, tá? Mas eu não vou chegar aí daqui, não. E desordenação em toda a cadeia de exportação. A ideia é cada vez mais... Hoje já há decisões no Supremo Tribunal Federal de quando você tem um produto, e aqui eu estou falando notadamente em relação ao ICMS, tá? Você tem um produto que tem toda uma cadeia de produção nele e ele vai ser exportado, e já há posições no próprio Supremo Tribunal Federal e que, nesse caso, se provar que que vai ser exportado, não vai haver incidência do imposto. É uma regra no Brasil para tornar os produtos do Brasil mais competitivos no mercado lá fora. Isso é uma regra, já é uma tendência, isso já existe. Mas a PEC, ela ainda reforçou isso, ó, não tem nem dúvida, não precisa nem mais para o Poder Judiciário. Porque lembre assim, ó, sempre quando você ouvir de alguém, há uma decisão no Poder Judiciário, houve conflito. Tá? Sempre quando falar isso, houve conflito. Ainda que seja pacífico no STF, entre aspas, porque o STF muda entendimento. Vocês conhecem bem o STF hoje em dia, né? Hoje está público. Então, sempre quando eu falar isso, opa, teve alguma dúvida aí que o Poder Judiciário teve que dirimir, teve que resolver. O que a PEC quer fazer? Ó, vamos acabar com qualquer tipo de dúvida. Ou você, empresário,
que tem uma atividade, que o produto que você vai fazer, vai exportar, toda a cadeia, não vai haver incidência de tributo. É isso que a PEC quer fazer para tirar qualquer dúvida que nossos produtos, quando chegar ao consumidor final, e se for para exportação, eles vão se tornar mais baratos. Trouxe o tal do cashback. Esse negócio de cashback, eu olho para ali, olho para ela, que a gente lembra de inovação. Porque esse negócio é modelo de inovação antigo. Virou. Todas as empresas, vocês verem a ideia do cashback, que é uma ideia de você manter o cliente no seu ecossistema. É porque, Lilian, sabe aqui, tem gente que me conhece, sabe que eu sou louco por inovação. Tá? Enfim, não vou entrar nisso não, porque senão eu vou falar algo que eu gosto muito, gosto mesmo. Tá? Acho que eu brinquei a última palestra que eu dei aqui no comitê jurídico, eu falei que o advogado ainda está no Império Romano, né? A formatura, aquele negócio. Eu acho que a frase mais bonita do advogado é salva o melhor juiz. Ele fala tudo e no final salva o melhor juiz. Obviamente, isso é loucura. Isso para mim, é surreal, salva o melhor juiz. Né? Para mim, tudo é previsibilidade. Hoje você tem dados. Hoje você pode ter isso de forma previsível, muito fácil, e falar de forma simples. Não precisa falar data vênia, tá? Enfim, isso é comunicação. Mas o cashback é modelo mental antigo já. Vou dizer assim, antigo porque as atividades empresariais, aqui acho que tem diversas atividades empresariais, ou quem está assistindo também, ou se não, vocês já consomem, vocês recebem aí, olha, você ganhou aqui um cashback, vem aqui para a loja, que você tem o desconto. Isso não é algo novo, e que a PEC trouxe, isso foi algo mais recente, porque houve uma discussão dizendo que essa PEC 45 ela é aumentar a tributação sobre produtos de consumo, notadamente produtos de cesta básica. Houve essa discussão, apresentaram lá na época alguns dados que diziam isso. Se é verdade ou não, não sei. Tá? E aí o que foi que fizeram? Aí já foi uma alteração, né? Colocaram esse cashback notadamente para produtos de cesta básica e para as pessoas que têm um determinado poder aquisitivo. Ou seja, além de tributar menos produtos de cesta básica, se a pessoa receber até um determinado salário, ela tem direito a, mesmo aquele tributo mais baixo, ela ser devolvido. Claro que isso aqui, imagine como é que isso vai ser regulamentado. Olha o que é o mundo ideal. Aqui eu estou no mundo ideal, viu? Eu estou aqui no mundo ideal. Tá? E o jabuti. Olha o jabuti. O jabuti eu achei ótimo, né? Porque é coisa do Brasil. A PEC é sobre tributação de consumo. Me desculpa o termo, mas que diabo é que tem o IPVA e o IPTU, que são tributos sobre o patrimônio? Colocaram o IPVA para começar a cobrança de incidência de IPVA sobre aeronaves e embarcações. É muito mais por justiça fiscal, viu, gente? Porque por questões econômicas, porque do ponto de vista de receita é um mosquito. É um mosquito, não é nada. Tá? Agora, do ponto de vista de justiça fiscal, faz total sentido a pessoa ter uma embarcação, ter um iate e não pagar o IPVA, e o cara ter um carro mais simples pagar IPVA. Não faz sentido. Claro que colocaram aí algumas exceções, se as embarcações ou as aeronaves foram utilizadas para fins empresariais, é uma embarcação para pesca, é um avião que é utilizado para fertilização, enfim, tem lá as exceções. E a questão de IPTU, que criaram, para mim, é uma loucura, né? Deram a possibilidade de atualização do IPTU através de decreto, sem precisar passar na discussão da Câmara dos Vereadores. Imagine o que vai vir aí. Mas eu continuo dizendo que é o jabuti, porque a PEC 45 é tributação sobre consumo. Esse é o problema de você mudar o foco, que eu acho. O foco é consumo. Então, você poderia discutir esse tema em uma outra PEC. Como vão fazer a da tributação sobre a renda? E não misturar, colocar isso tudo de uma coisa só. Por isso que eu chamei de jabuti, botei a foto do jabuti, até para a gente brincar um pouquinho, até bonitinho de jabuti, né? O jabuti mais feio. Ele está até assustado, ele deve estar com fome. Né? Bom, quais são os pontos positivos? Ah, tem uma água aqui. Cadê? Ah, obrigado, estava louco por água. Quais são os pontos positivos? Levantei aqui, eu vou deixar aqui embaixo, viu, gente? Não tem problema, a gente está em casa. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Bom, entenderam a PEC? Resumindo, sobre consumo, gente, tem a discussão do IR aí, principalmente quem é da área de serviços, que eu vou falar daqui a pouco, mas não é agora. Tribuição sobre distribuição, sobre dividendos, vai entrar, não vai entrar. Não é essa a discussão da PEC 45. Não é que não haja essa discussão. Mas não é essa discussão que agora nós estamos trazendo aqui, que a Câmara aprovou. A discussão aqui é a tributação sobre consumo, notadamente PIS, COFINS, IPI, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, ICMS, ISS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nós estamos diante de um IVA dual.
Dos países do tamanho do Brasil, acho que eu não conheço, são pouquíssimos. Normalmente o IVA é um só, mas, tendo em vista o federalismo do Brasil, né, nós estamos diante de um país continental, e que existe uma coisa que chama-se federação. O Brasil é uma república federativa, em que os índices possuem autonomia. Não deu, foi o que deu para fazer. Tá? Quais são os pontos positivos dessa PEC 45? Unificação da legislação, como eu falei a vocês. Não preciso, em tese, estudar mais os 5.000 legislações municipais e 27 legislações estaduais. Aqui é o plano do DVC, viu? Estou aqui ainda no... Calma, a coisa vai piorar. Previsibilidade, tornou mais previsível. No momento em que eu tenho as legislações unificadas, eu consigo ter uma ideia efetiva de qual vai ser minha carga fiscal sobre o produto ou sobre o serviço o qual eu vou prestar. Eu não preciso perder horas e horas. Como eu falei, o Brasil gasta 1.500 horas para começar a entender e pagar tributo, de acordo com a OCDE. Tá? E só. Eu vi assim, eu volto e pontos positivos eu vejo isso. E uma coisa, tá, gente, que é verdade, sobre positivo, tá? Então uma frase que a gente sempre usa lá no escritório, e eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, quando você, Flávio até utiliza ela muito mais do que eu, quando você dá um passo, você já não está no mesmo lugar. A verdade é o seguinte, pelo menos tentou. Talvez se não tentasse, nós não estivéssemos aqui discutindo. Um positivo, eu acho, teve coragem. Quanto isso custou é outra história. Mas teve coragem. Alguém teve que colocar esse tema. Foi igual, salvo as devidas proporções, a reforma trabalhista que Michel Temer foi e colocou na mesa. Ele colocou na mesa. E olha como mudou o impacto das relações trabalhistas no Brasil. Inclusive o impacto de custo de empresas. Tá? Então a questão tributária é muito pior, porque ninguém quer perder, gente. A história da reforma tributária no Brasil é que ninguém quer perder. Então você colocar uma reforma que todo mundo ganha, chegar o ganha-ganha aqui, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então um ponto positivo, a coragem de ter colocado aí, colocado na mesa. Então eu não coloquei ali como um ponto positivo. Agora, negativo. Aí começa veja, eu colocar aqui como pontos negativos não quer dizer que eu seja contra. Eu já vi alguns colegas fazendo uma crítica muito forte à reforma tributária, ao ponto de dizer, olha, não é para ser essa, tem que ser alguma. Eu volto a dizer, e aí é uma frase que Lilian usa muito comigo, que ela fala assim, o perfeito é inimigo do feito. O perfeito é inimigo do feito. Faça. Isso é metodologia ágil de quem está com inovação. Faça. Lembra, antigamente tinha business plan, nós temos que fazer um business plan de 2, 3 anos. Eu pergunto, como é que vai estar você e sua empresa daqui a 2 anos? Eu duvido você saber. Você não sabe como é que vai estar o mundo. Imagine sua empresa daqui a 2 anos, como as coisas estão acontecendo. Então, hoje em dia, mudou essa coisa de, porque o perfeito... Esqueça, faça. Tá? Faça. O perfeito é inimigo do feito. Então, vai ter. Então, não estou nesse... Eu boto os negativos, mas não ao ponto de dizer assim, por mim, joga tudo fora. Não. Mas tem pontos negativos, e tem mesmo. E nós temos que falar, até porque esse projeto está indo para o Senado. E que eu acredito que muita coisa vai mudar. Por exemplo, a alíquota única elevada. Aqui vem a história do restaurante. No início o governo colocou a alíquota, ele previu, acho que foi Haddad que falou, algo em torno de 15%. Salvo engano. Aí veio o IPEA e falou já em 17%. Veja, se for 17%, é o maior IVA do mundo. Termo de cidadão do mundo vai ser do Brasil. Só que não tem como a gente saber. Você sabe por quê? Porque vai depender dos benefícios fiscais que foram dados. Ou da exoneração da tributação que for dada. Aí volta aquela história do restaurante da conta. A depender de quem for pagar ou quem foi sou estudante pago meia, quem vai pagar inteira é que vai sofrer. É um outro exemplo engraçado, são shows aqui em Salvador. Vocês sabem que os shows de Salvador aqui são preços que for, porque todo mundo aqui é estudante. Aí não fecha a conta, o cara sabe o que o cara faz? Eu jogo um preço lá em cima, o preço de meia, na verdade, é o preço de inteira. Não tem jeito, senão não fecha. Senão não fecha. Percebe? Então, como é que você vai saber qual vai ser a alíquota? Não sei. Robson, meu setor é meu setor de combustível. Qual vai ser a alíquota de B? Vai ser maior do que já está? Já é alta, viu? Vai ser maior? Não sei. Sandoval? Não sei, Sandoval. Eu não sei. Porque
Se não derem alguma, se você tiver nos mortais e alguém tiver exceção, você vai pagar conta. Então eu não sei. Então não dá para haver uma previsibilidade. É por isso que vocês vão ver podcasts, textos, artigos, e você não vai ver a unanimidade e qual vai ser o valor da alíquota única, porque isso passa com o impacto das exceções ou os benefícios fiscais que vão existir. Ok? Então, esse é um ponto negativo. Não foi dito por cada setor qual vai ser o impacto dessa nova PEC 45. Isso não foi apresentado. Ninguém, quer dizer, podem até saber. Tem estudos sobre setores, mas isso vai esperar, a gente só pode esperar isso quando sair, tá? Quando for aprovada no Senado. Quer dizer, o Senado vai modificar alguma coisa, vai voltar para a Câmara, aí a Câmara aprovar, aí a gente vai ter mais ou menos a noção de qual vai ser a alíquota única ou qual vai ser a alíquota, qual vai ser o impacto fiscal que vai ter na sua atividade empresarial. Então, esse é o primeiro ponto negativo, porque, para mim, a alíquota vai ser alta. Haja vista que todo mundo quer continuar com o benefício que tem e que não quer ter. Então, para mim, o impacto da alíquota vai ser alto. Esse é um ponto negativo. Segundo ponto negativo é a tributação sobre a folha não gera crédito. Aqui é importante falar. Eu acho que eu acabei pulando ali, eu não sei. Na PEC 45, ela tem uma coisa que é importante, que é a não cumulatividade como um marco. Hoje, alguns tributos possuem a não cumulatividade e, mesmo assim, quem trabalha aqui com ICMS, IPI ou PIS/COFINS não cumulativo sabe que é loucura. Isso é insumo, isso não é. Isso gera crédito, isso não gera. Isso é crédito perfeito de IPI, não é. Aí tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Esse auto de infração de ICMS, utilização indevida de crédito fiscal de ICMS. Ah, não, mas esse crédito é insumo. Não, para mim não é insumo. É uma loucura. Acabou com isso. A ideia da PEC é não cumulatividade. Então você só vai pagar efetivamente aquilo que você usa. Aquilo que você lhe pagou de tributo, sua operação, você vai gerar crédito para você. Pô, legal. Ótimo. Então hoje, se vocês pagam com energia elétrica, tem lá a incidência no caso não seria ICMS, seria o IBS. Provado que você pagou, você tem direito de crédito. Massa. Bem baiano, né? Massa é bem baiano. Legal. É cashback. Não é um cashback, porque o cashback é mais a devolução mesmo para... Mesmo pequeno, é a devolução para aquele de menor poder aquisitivo. É crédito. Só que tem o diabo está nos detalhes. Não gera crédito sob folha. Isso aqui é uma merda para quem tem muita gente. E olha que é engraçado, né? Porque, peraí, Robson, não gera crédito sob folha? Qual é a conclusão lógica que a gente tira aqui, empresário? Eu vou diminuir o número de pessoas. Por quê? A tendência, veja, eu sou serviço. Normalmente quem gera, que tem maior quantidade de folha, é serviço. Que tem uma tributação alta sobre folha é serviço. Tá? Olha só. A tributação sobre serviço já vai aumentar. E vocês vão ver no final que eu vou falar uma das atividades que mais perdem com a PEC 45 é a atividade de serviço. Vai aumentar. Se comparar com a tributação de hoje, com a tributação da PEC 45, serviço, olha, eu estou no meio, viu? Vamos se dar mal, vai haver um aumento. E aí a gente fala assim, você vai jogar no preço final, você não consegue jogar porque muitas vezes as pessoas não absorvem. Tá? Aí você tem duas alternativas. Ou você tenta jogar o preço final, ou você vai diminuir sua margem. Não tem para onde correr. Só que serviço é que mais emprega, em regra. Porque a indústria ela está robotizada cada vez mais. Cada vez mais. Aliás, eu tive a oportunidade de visitar eu falei até para a Lília, a Siemens, lá em São Paulo, a 4.0, impressionante. Os caras entram na fábrica da Siemens lá da China, é daqui. Tudo virtual, é impressionante. O nível de... Quanto mais hoje, a inteligência artificial só democratizou. Mas, principalmente para as indústrias, já utilizam faz tempo. Então, eles empregam muito bem. Diz que emprega mais é serviço. Qual é a conclusão disso? Eu vou empregar menos. Se isso não gera crédito. Sabe o que eu vou fazer? É que a minha conclusão final é melhor investir em tecnologia. Aí quer que eu diga uma coisa a você, senão? Se fosse um outro partido, ia dizer, viu? Quer contra emprego? Viu? Isso. Pois é. Então, perceba que, para quem tem folha, essa PEC 45 não está direito a crédito. Isso é um ponto negativo, porque isso catalisa, incentiva a redução de contratação
de pessoas em detrimento à contratação de inteligências artificiais, de robôs, o que seja. Vou tentar fazer minha atividade menos enxuta possível com pessoas com maior performance. Essa é a verdade. Tá? Não existe cálculo sobre impacto por setor, foi o que eu falei a vocês. É um outro ponto negativo. Não tem. Não tem. Volto a dizer, e não vai ter até quando a gente tiver noção quais as empresas que terão direito à redução da alíquota para 40%. Né? Hoje já se fala, ele já fala de 40%, serviço de transporte, educação, área artística. Tem lá na PEC umas que ele já coloca que vai ter redução de 40%. Zero, ele fala na área de medicamentos, por exemplo, de câncer, mais 40% na área de saúde. Quer ver o diabo do detalhe? 40% na área de saúde. Eu vou perguntar o seguinte, vem cá, a colocação de Botox é saúde ou não é? Entendeu o detalhe? Entendeu o detalhe? Vocês entenderam o detalhe? Aí vai aquela questão do ISS, começava aí do pormenor, qual é a atividade pelo KNAI. Aí começa a loucura. Você viu que todo mundo já é mulher logo, né? Todo mundo tem saúde, né? Então, entenderam? Então, como a gente não sabe ainda quais vão ser as atividades, porque elas precisam ser regulamentadas, para dizer quais são as atividades que vão ter isso, a gente não tem o impacto por setor e, consequentemente, ter a noção do impacto tributário que essa reforma vai ter. Superpoder aos conselhos federativos. Foi criado na PEC o Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo é o seguinte, você pega a União, os estados e os municípios, indicam os seus representantes e vão criar um conselho. Quer que eu diga aqui, Ângela? Mas você imagine, você tem um controle financeiro da empresa. O Estado tem um controle financeiro de onde ele ganha. O orçamento é com ele. Está aqui com o secretário fazendo. Aí você pega isso e toca para um conselho. Eles são Super-Homem Batman, filho. Os caras, o conselho vai mandar no orçamento dos estados e dos municípios. Você já viu o tamanho do poder desse conselho? Porque vai ter o Conselho Federativo que vai regulamentar o IBS. Principalmente, estou falando aqui principalmente o IBS, porque o CBS já é federal, mas principalmente o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o ICMS e o ISS. Vocês têm noção o que é isso? Você dá para uma quantidade de pessoas para elas controlarem isso? Isso, inclusive, para nós, da área jurídica, cheira a inconstitucionalidade, porque fere o Pacto Federativo. Então, uma coisa que a gente aprende lá do direito, o artigo 45, são chamadas cláusulas pétreas. Nenhum projeto de emenda condicional pode tender, nem ferir de forma direta, tender, tiver a tendência de desrespeitar as chamadas cláusulas pétreas. Uma das cláusulas pétreas é o Pacto Federativo. Eu não vou entrar nessa discussão aqui que é jurídica, mas para vocês terem uma ideia do superpoder, que é isso? Isso é ruim. Isso quebra a autonomia dos entes federativos. Mas quebra mesmo. Eu queria que tivesse alguém aqui do Estado ou do município, um secretário da Fazenda ou um subsecretário. É um bom convite para falar sobre isso, para vocês verem o que é que eles vão dizer. Tá? É um bom convite. Impacto no Pacto Federativo e a questão da constitucionalidade, foi o que eu acabei de falar. Então, isso gera essa discussão, o que é o chamado federalismo fiscal. Qual é a grande briga dos estados, muitas vezes, de querer legislar o ICMS da forma dele? Eles falam o seguinte, o texto constitucional me deu autonomia. Eu, ente tributante Estado, tenho autonomia, eu não tenho soberania. A soberania é da República Federativa Brasileira, ok, mas eu tenho autonomia como ente federativo. Na hora que eu dou isso para o ente federal, eu estou perdendo minha autonomia. E quer que eu diga aqui a coisa a vocês? Esse IVA dual, né? Não, tem que ser o dual, tem que ser o CBS federal e o IBS estadual, que é o ICMS e o ISS. Mas quando você cria esse Conselho Federativo, quer que eu diga aqui a vocês? Cá para nós, você está federalizando tudo. Você está criando um conselho que vai, inclusive, determinar o pagamento dos estados e municípios. Olha o poder que esses caras vão ter. Então você acaba federalizando, de certa forma, tributos que antigamente eram dos estados e municípios, porque os estados e municípios ele perdem um pouco da sua autonomia. Ah, tem representante, mas é voto. É por voto. Tá? Não exclusão dos benefícios fiscais. Foi o que eu falei a vocês. A ideia da PEC no início era, vai ser igual para todo mundo. Aí poderia chegar a 15% e 16%, a alíquota máxima. Tirou o benefício de todo mundo. Aí o que você ouve aí? Setor de agro, não, tem que ter benefício para a gente.
Setor digital, tem que ter benefício para a gente. Setor artístico, tem que ter benefício para a gente. Também setor advocacia também tem que ter benefício, viu? Setor de combustível também tem que ter negócio, viu? Setor de caminhões tem que ter benefício. Você entendeu a jogada? Se todo mundo for querer levantar o braço para querer o benefício, gente, volta a ideia do restaurante. Voltou a ideia, vai sobrar para alguém. Vai sobrar essa conta para alguém. Volto a dizer a vocês, nós escolhemos um Estado brasileiro pesado. Foi escolha. Quer mudar, muda a Constituição. Mas é um processo muito maior. A reforma administrativa é outro tema. Foi a nossa escolha. É o que nós temos para hoje. Então, o que nós temos para hoje? Quando a gente não exclui os benefícios fiscais, e não foram excluídos, tá, gente? Então, você gera, é um ponto negativo, essa PEC 45, tá? E o segundo ponto é quem se beneficia. Então, esses são os aspectos positivos e esses são os aspectos negativos. Então, só para fechar antes de quem se beneficia nos aspectos negativos, o que eu vi ao ler, reler, ver... Eu tive a curiosidade, viu, Lilian, de ouvir muito economista, tá? Eu não entendo a parte legal. Porque a parte legal para a gente aqui, eu sei que tem gente da área jurídica aqui, até mais, vamos dizer assim, para a gente é até mais fácil. Que já está na área um bom tempo, eu pego a PEC, olho os artigos da Constituição que ela está alterando, eu podia pegar aqui e falar cada um. Olha, mudou o artigo 152, que tinha imposto residuais extraordinários, agora criou 152A, tal. Falaria aqui tranquilo. Mas aí é normativo. Eu preferia ouvir economistas. Eu ouvi economistas. E não só economistas do Brasil, mas tive a curiosidade de ouvir economistas de outros países que já têm o IVA e quais foram os impactos positivos e quais foram os impactos negativos. A unanimidade o IVA de vocês vai ser muito caro. Essa ideia de que a reforma tributária ela foi feita só para simplificar e que vai aumentar a carga fiscal, mentira. A Haddad está falando isso aí? Mentira. Porque nem ele sabe. Que vai simplificar? A priori, eu vou dizer que ainda tem um negativo que não está ali. Tá? Tem um negativo que não está ali. A priori, vai simplificar, mas tem um ponto desse negativo ali que eu não coloquei, que eu vou sempre lembrando, você vai lembrando as coisas. Gente, sabe o detalhe dessa PEC 45? A lei complementar. Porque tudo isso vai ser regulamentado por lei complementar. Agora que vocês vão ver, desculpe o termo, diabo. Agora é na lei complementar que você vai dizer se botox é saúde ou não é. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? E ninguém vê isso. Porque todo mundo tá PEC. Aí a lei complementar vai ali o Congresso e tal. Aí cada um, normal, viu? Faz parte do jogo. Cada um vai com o seu lobby. Faz parte do jogo, tá? O brasileiro tem essa mania de lobby. Lobby faz parte do jogo. Você que não tem a sua atividade, não tem não, pra você ver. Cada um com o seu lobbyzinho ali. Vai ali querer seu benefício, colocar na lei complementar. Cada um com sua atividade. Que foi uma coisa que tinha muito, que foi lobby. É o velho exemplo da loucura do manicômio tributário no Brasil, que era o exemplo do bombom lá, né? Do Eiffels ou bombom, do sonho de valsa, que quando era bombom, pagava IPI. Quando virou Eiffels, não paga IPI. É um negócio de maluco. Gente, para pensar, pai. É um negócio de retardado. Chama a gente de retardado. Leite. Você sabe, né? Se sorvete for de origem tal, tem um nome, usado de sorvete, tem que pagar imposto. Mas se botar, de vez de sorvete, chamar de lactose, não paga. Eu brinco sempre para as pessoas assim. É a mesma coisa de você, de vez de chamar uma pessoa de burro, você fala assim que tem problema cognitivo. Olha que bonito. Né? Problema cognitivo é mais bonito. Puta. É o Brasil na área fiscal, gente. É loucura. E essa loucura, cuidado. Porque é a lei complementar. Esta lei complementar que eu quero ver. Por isso que eu falei que ainda tem segundo capítulo, que é o Senado, terceiro capítulo, voltar para a Câmara, quarto capítulo, discussões jurídicas, não pense que vai acabar. Vai ter. Até porque o brasileiro tem fetiche com o poder judiciário, é um negócio impressionante. Adora, eu nunca vi um negócio desse, tem uma briguinha ali e tal. Vou pra justiça, filha. Se soubesse que é o poder judiciário, você não ia. Tenta resolver aqui, é melhor. Olha quem tá falando isso, é advogado, tá? Até porque a gente foi mal treinado. O advogado foi treinado para litígio, para contencioso. Você é maluco. Você tem que ser doutrinado para consultivo. Reduz muito mais o custo. Eu lembro uma vez que uma empresa falou assim, Robson, eu sei que você tem advocacia de partido aí e tal, eu sei como é a consultiva, a gente tem pouco processo. Falei, graças a Deus. Mas não estou aqui porque você tenha processo. Deus me livre, eu não quero processo. Eu odeio o processo. Porque ninguém sai feliz, no final da história ninguém sai feliz. Eu odeio o processo. Claro que a atividade tem litígio. Mas o objetivo é não ter litígio.
Tá? Olha, isso é mindset. Isso é mindset. Isso é mindset. Então, a lei complementar, para mim, que vai ser a grande sacada dessa discussão da PEC 45, porque a PEC 45 joga para essa norma, tá? Para essa lei, o papel de regulamentar a PEC 45. Tudo. Conselho Federativo, quais são os produtos que vão ter redução, quais são os produtos que vão ter zero, se é que tipo de atividade, da atividade, que tipo de produto da atividade vai ter. Então, pior do que, ao final, quando a PEC for aprovada, eu quero saber a lei complementar. Aí sim a gente vai saber o real impacto fiscal da PEC 45. Mas volto a dizer a vocês, pelo que eu estou vendo, acho difícil não haver aumento da carga fiscal. No mínimo fica igual. No mínimo fica igual. Agora, que pode haver redução, pode, tá? De custos fiscais, podem para determinadas atividades. Por quê? Porque você houve a unificação. Por isso eu coloquei aqui. Quem se beneficia, quem mais se beneficia com a PEC 45 é a indústria. Eu lembro que eu encontrei um CEO de uma empresa lá em São Paulo e falou assim: Robson, não fala isso não, velho. Porque o pessoal vai achar que a gente vai ganhar pra caramba. Não é não, porque pra gente é loucura. É verdade, tá? Presta atenção. O que eu tô falando beneficia. Os caras é tão louco, quando eu falo indústria ou equiparada indústria, trabalha com tantos estados, é tão louco, que só em você ter criado o CBS e o IBS, uma legislação só, pô, já vai beneficiar a gente pra caramba. É nesse aspecto. E realmente é um custo para você entender a legislação. Foi engraçado quando eu falei isso, tem um amigo meu que lembrei agora, ele tem uma empresa lá em Brasília. Você conheceu lá em São Paulo? Aí eu falei para ele e tal, não sei se ele está até assistindo, não vou falar o nome, mas não sei se ele está assistindo, diz que alguém está assistindo, alguém pessoal da empresa dele, é o meu colega lá em São Paulo, de um curso que a gente faz. E aí ele fez assim: poxa, Robson, agora que a gente aprendeu tudo e que a gente está com diferencial competitivo, que a gente entendeu a legislação e as brechas, aí você me fala isso. Ele falou, até eu achei engraçado. Mas a indústria é a maior beneficiária. Por quê? Porque ela vivia num manicômio. Vocês imaginem, se você que presta serviço ou que vende mercadoria em um único estado, é loucura. Imagine se você vendesse para vários estados ou para vários municípios, que é o problema da indústria. E aí, consequentemente, sobre o produto dela, ela pode reduzir sim o preço final. Você vai reduzir o custo tributário, o tempo gasto para entender a legislação e pagar tributo. Consequentemente, ela vai reduzir o preço final do produto para ser que se torne mais barato. Ela vai utilizar mais crédito. Ela vai se acreditar mais. Não vai ter essa... Como a acreditação, a não cumulatividade, ela é plena, antigamente a indústria... esse produto eu tenho direito a crédito de IPI, aquele ali eu não tenho. Esse aqui me gera crédito de CMES, aquele ali eu não posso. Agora não, é pleno. E como a indústria, ela, proporcionalmente para o tamanho dela, ela emprega pouco. Se você olhar o que ela produz para a quantidade de pessoas, é cada vez menor. Tá? E é isso aí, é um mundo. Tá? Então, a atividade que mais se beneficia, com todo o respeito aqui, falando aqui, meu amigo me falou, pelo amor de Deus, mas se beneficia porque estavam em uma situação absurda de complexo fiscal. É absurdo a área industrial. Então é que as pessoas me perguntam algumas coisas e falam assim: Robson, faça uma análise aqui da minha empresa aqui, da área tributária. Eu falei, tá, meu Deus do céu. Porque as pessoas querem uma previsibilidade. Eu falei, loucura. Hoje, sem sombra de dúvida, a PEC 45 ajuda. Tá? Indústria ou equiparado indústria, principalmente que realiza atividades em vários estados ou em vários municípios. Essa é a verdade. Tá? Atividades industriais, setores com benefícios fiscais, de qualquer sorte, além da simplificação, ele vai continuar com o benefício dele. Então, ele vai ganhar, ele não vai impactar se ele continuar com o benefício, e ainda vai melhorar as obrigações fiscais, que elas vão estar todas concentradas. Como eu falei, o IVA dual, ou o CBS, ou o IBS. Então, vai ficar mais fácil para eles. Tá? A União vai ficar forte pra caramba. Por quê? Ela que institui a lei complementar. Olha a lei complementar. Eu sou louco para falar sobre essa lei complementar quando sair. Eu não convide ninguém. Não convide, que eu vou colocar aqui setor por setor, eu vou brincar. Vocês vão ver. Vocês vão sair daqui, meu Deus do céu. Eu lembro só um parênteses, viu, Lilian, aí que está ouvindo. Quando surgiu o Super Simples, o pessoal da casa do Fé Comércio me chamou para falar sobre... O tema era descomplicando...
O Simples Nacional, simplificando as pessoas. Aí eu falei, vocês têm certeza que vão me chamar para isso? Claro, Rob, você tem que ir. Porque eu não sou muito eu sou meio low profile, eu admito. Ficar ali, lá no bastidor, ali, ouvindo as pessoas, ouvindo gente, tem muita gente inteligente aí que eu gosto de escutar, pegar ali. Aí eu fui, até porque as pessoas que me convidaram eram amigos também, vamos nessa. Aí eu mostrei um monte de loucura do Simples Nacional, ainda mostrei que o Simples Nacional, olha, tô falando quando surgiu esse Simples Nacional, ainda falei assim, e mais, tem situações que é mais caro você estar no Simples Nacional do que você estar no presumido, na época. Aí o cara falou assim, pô, Robson, você fazer uma pergunta, então no final daqui eu saio mais com dúvida do que com certeza sobre o Simples Nacional. Não é tão legal assim não, né? Eu fiz, realmente não é não. É a mesma coisa, quando eu botar a lei complementar aqui, eu vou mostrar uma coisa a vocês, que tem coisas que vai ser, vocês vão sair daqui mais confusos do que antes. É incrível. Você vai dizer, gente, não é possível. Ponto negativo. É o que eu sempre falo do ponto negativo. Então, a lei complementar e o conselho federativo. Faltou ali mas você deu um poder. Então, quem se beneficia é a União. A União já é a prima rica, você tem 3 primos, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O município é o paupérrimo, tirando alguns pouquíssimos no Brasil, pouquíssimos, mas paupérrimo. O estado, mais ou menos, o rico é a União. Primo rico é a União. Com a PEC, ela vai se tornar mais rica ainda, tá? E quem se prejudica? Olha lá. Coitado. Quem se prejudica? Setor de serviço. De forma geral, setor de serviço vai se prejudicar porque é o setor que mais contrata mão de obra. Como quem contrata mais mão de obra não vai ter direito a se acreditar, o que você vai fazer com isso? Aquela contribuição patronal que agora não vai ser mais, né? Vai ser você contribui 20% que a gente paga quem que tem folha alta, o custo que você tem, você vai pagar de forma muito cara. Aí alguém fala assim, mas eu sou do Simples, o Simples não vai beneficiar. Eu falei assim, você quer ficar sempre do Simples? Entendi. Eu entendi. Tem gente que chega para mim, Robson, é o seguinte, eu tô no Simples e tal, mas minha está crescendo, eu quero um plano para continuar no Simples. Eu falei, não entendi. Aí coloca um primo, aí depois coloca o avô, aí depois coloca, para ser bonito, viu? O agente cítrico. Laranja é feio, né? Agente cítrico. Bota lá o agente cítrico para continuar no Simples. Aí eu olho pro cara e falo assim, eu não consigo entender esse raciocínio. Porque para mim é o seguinte, não, meu filho, você está crescendo, ótimo. Vamos fazer um planejamento aqui para ver se você vai para o lucro real, nem presumido. Porque muitas vezes as pessoas nem percebem que o lucro real, algumas vezes, é melhor que o presumido. É melhor que a gente faça planejamento fácil com o lucro real. Pô, legal, tá vendo? Você cresceu, criou um monte de coisa aqui, que você ainda está pagando menos se você estivesse no Simples. Aí tem um amigo meu que estava no Simples, estava na faixa mais alta, coitado, deu pena. Mas me disseram que o Simples é melhor, Então, setor de serviço, tá? E aqui eu estou falando que está no Simples. Toda essa discussão aqui da PEC 45 eu não toco para quem está no Simples Nacional. Mas eu estou olhando aqui para a galera que não vai ficar no Simples Nacional. Não vai ser MEI, pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. Que todo mundo é lucro real. Se não for, vai ser que ser. Ou, por opção, é lucro presumido. Claro. A gente tem que pensar. Olha, eu sempre coloco no LinkedIn minhas frases no final, é uma frase de Stephen Hawking, que ele fala assim, olhem para as estrelas e não para os pés. Esse Stephen Hawking, pô, ele está olhando para a estrela, pô. Está olhando para o pé. Está olhando para cima. Eu fico muito com ele. A gente tem que conectar com pessoas que olham para a estrela. Essa é a verdade. Tá? Então, olhando disso, as pessoas aqui que têm atividades, que têm um serviço, que tem setor de serviço, esse é prejudicado. Esse é prejudicado. Acho, pensando que se você faz isso, você está atacando o setor que mais emprega, acho que isso o cenário vai mudar. Eu acho, tá? Se você perguntar assim, eu não sei, não estou lá, tenho bons amigos da parte técnica, na parte política eu conheço alguns também, mas eu converso mais com o pessoal que não aparece, o back-off, que ninguém vê, mas são os caras que dão as respostas, eu tenho algumas pessoas próximas, e eu acredito que essa parte o cenário vai mudar, porque é fato, impacto muito grande no serviço, porque além de aumentar a alíquota, se ainda tivesse direito à acreditação, além de aumentar a alíquota, ele não pode se acreditar com a folha, então vai onerar, e aí qual é o raciocínio lógico? Eu não vou empregar tanta gente. Eu vou ter que mudar meu modelo de negócio. Não é mudar minha atividade, é mudar meu modelo. É começar cada vez mais brincar com o que tem no mercado aí para eu diminuir o maior número de quantidade de pessoas.
E olha que com a inteligência artificial hoje já diminuiu muito. Aliás, eu brinquei essa semana, ontem até uma irmã, está até aqui a mãe dela. E ela estava fazendo um projeto, eu falei, senta aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Aí eu entrei no chat, ferramenta, isso é ferramenta, viu, gente? Peguei a ferramenta, diga aí e tal. Aí eu fiz, prompt, tem que saber perguntar. Faz a pergunta, tá? Fez a pergunta, negócio. Ela ficou assim, os olhos brilhando. Meu Deus. Aí a frase que eu mais gostei dela foi, eu fui demitida. Porra. Tipo, esse tipo aí, que se eu fosse dar, tá gastando. Esqueça. Eu brinco que eu tenho um desafio. Acabar com júnior na minha atividade em 1 ano. Júnior, acabar. Não é, veja, júnior, eu tô falando de OKR. Aquele cara que faz aquela coisa igual, tal, acabar. Não quero mais. Na minha eu consigo. Claro que tem determinadas atividades que você não precisa daquele cara que é encarregado de alguma coisa, de entregar alguma coisa, mas as atividades que são repetitivas, tal, eu 1 ano, Flávio está aqui, é o nosso head de inovação no escritório, já falei para ele, 1 ano estourando, não quero ninguém que tenha, quem tiver essa habilidade não entra aqui. Eu não entro aqui mais, porque não precisa. Então, quanto mais com isso, eu não sou burro, a tributarista, já viu o tributarista querer pagar tributo? Até paga, mas aquilo que seja devido. E dentro do possível. O que não for possível, a gente vai fazer planejamento tributário, conduta lista, para não pagar ou pagar menos tributo. Elisão fiscal, a gente vai fazer. Uma das formas, se isso passar, é a contratação de menos pessoas. Claro que isso impacta no emprego. Pensando como Estado. Né? Questão da empregabilidade. Então, acredito que isso, que é o ponto que menos se beneficia, é o setor de serviço, acredito, que isso mude. Empresas que possuem alto custo com a sua folha de pagamento, que é o que eu estou falando, empresas que empregam muita gente, elas é o grupo que mais se prejudica com essa PEC 45. Estados e municípios eu coloquei no sentido em que perdem um pouco a sua autonomia, tá? Sua autonomia financeira. O Pacto Federativo, ele basicamente se sustenta em 3 pilares. A autonomia de governar, você tem o chefe do poder municipal, que é o prefeito, você tem o chefe do poder do Estado, que é o governador, e o chefe da União, que é o presidente. A autonomia de legislar, você tem a Câmara dos Vereadores, você tem a Assembleia Legislativa no Estado, e você tem o Congresso Nacional, que é a União, e, principalmente, a autonomia financeira. Hoje, você tem os tributos que são competências do município, notadamente ISS, IPTU, ITIV, falando em impostos, tributos de competência dos estados, ICMS, IPVA e o TCMD, né, o Imposto de Soberania e Doações, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, e autonomia federal, qual é os tributos federais, IPI, ICMS, IPI, IR, Imposto de Exportação, PIS, COFINS, aí é o CCLL, aí é o mundo, tá? Então, perde os municípios, eu acho, os estados e municípios, porque você acaba atraindo para a União um poder, eu acho, com esse Conselho Federativo muito forte e com um papel muito grande da lei complementar. Quem institui lei complementar é a União, tá? É o Congresso Nacional. Vocês entenderam agora, né? Então você acaba tirando um pouco a autonomia dos entes e vai de encontro ao Pacto Federativo, que é o que eu acho. Qual é a conclusão que eu chego aqui para eu... Caramba, já falei demais. Para as perguntas, no final do dia, a conclusão que eu chego é que vocês têm que inovar. Quanto mais, se eu sou serviço, se eu emprego pessoas, se não me gera crédito, qual é a solução? Inovação. Até rimou. Não tem jeito. Porque, não que eu não queira, mas é sobrevida da minha empresa. Não é, nosso papel como atividade, esse papel da empregabilidade é muito mais um papel do Estado do que do setor privado. O setor privado, eu tenho que fazer com que a minha atividade ela gere resultado. E esse gerar resultado, ela vai gerar tributos, ela vai gerar economia. Mas eu não posso ter na minha atividade uma determinada forma de prestação de serviço ou forma de atividade empresarial que gere prejuízo ou que não gere o lucro necessário para a sobrevivência da empresa. Se eu não tenho direito a me acreditar pela folha, eu devo inovar. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, veja, e aqui para franquear a palavra para vocês. O que eu quero dizer é que, no plano ideal legal, a ideia da PEC teve várias modificações. Normal, viu, gente? Fala dizer, é muito difícil você falar em reforma tributária em um país continental
com muitos interesses, muitas atividades, tá, em jogo. Então, num plano geral, essa PEC 45, tributação sobre consumo, volto a dizer, PIS, COFINS, IPI, que é o CBS, ICMS e ISS, que é o IBS, IVA dual, tá? A ideia ela é interessante, ela tem pontos positivos. Para mim, o maior ponto positivo é a uniformização, é a unificação, porque, principalmente no que se refere às chamadas obrigações acessórias, fica mais fácil entender. Então, o custo de tempo para pagar tributo fica menor, essa é a vantagem, mas ela tem muitas desvantagens, muitas dúvidas, acho que mais do que desvantagem, muitas dúvidas. Alguns setores vão ser impactados de forma muito forte. O maior impactado é o setor de serviço, tá? E eu já ouvi dizer de alguns congressistas dizer assim, mas vocês pagavam menos. Então é uma forma de compensar. Eu falei assim, bom, vocês nem sabem qual é o impacto. Aí eles falam do impacto do serviço de tributação, quando eu coloco um outro cálculo, eu não tinha visto por esse ângulo não, eu falei, Então, não sei qual é a fonte, como é que você está mensurando isso, tá? Então, a área de serviço é que mais vai ser impactada, e é esperar, tá, gente? É esperar o que é que o Senado vai vir, temos que ser prudentes. Eu acho assim, até açoitar demais nesse momento, você já fazer uma alta crítica a algo que é uma PEC, que ainda não passou pelo Senado, que não voltou para a Câmara, que não houve a lei complementar. O que nós temos que fazer é acompanhar. O que nós temos que fazer aqui, e aí o papel da Anshan, eu acho isso fundamental, é trazer isso, trazer aqui a baila, colocar a pauta, a gente estar atento, a gente olhar os nossos setores e já estar não colocando esse assunto para, deixa para depois. Não, porque ele é muito importante nas atividades empresariais de vocês, se vocês pensam aí a curto prazo. Apesar de que tem aí um prazo para ele começar a entrar em vigor, essas mudanças, que eu não falei aqui, porque, enfim, é muita coisa, né? Não é de imediato, tá? Para vocês entenderem, é de forma gradativa, mas ela já impõe a necessidade, se assim for aprovada, de mudança do modelo de negócio que cada uma das atividades que vocês possuem. Ela impõe isso. Eu acho que era sem muito juridiquês, desculpa se teve algum juridiquês, botei os slides bem de brincadeira mesmo, jabuti e tal, essas coisas, para quebrar um pouco, tá? Mas eu acho que era isso, Lilian. Acho que eu queria passar um pouco de vocês da PEC 45, abrir para perguntas. Exatamente. Tem várias outras informações, tá? Mas eu acho que está de bom tamanho. Obrigado, Al. Fantástico. Vamos abrir agora para... Já tem ali um monte de mãozinha levantada. Vamos abrir para quem quiser fazer pergunta, trocar uma ideia. Esse é o momento. Bora lá, Ícaro. Primeiramente, aí, parabéns, Robson. Acho que quando a apresentação é boa, nos enriquece e, ao mesmo tempo, a gente sai daqui bastante curioso, né? Como se fosse uma série da Netflix muito boa, esperando a próxima temporada, né? Então, acho que é isso que a gente está vendo. Você falou muito de previsibilidade, né? E, assim, eu sei que vai ter muita coisa que a gente não tem resposta agora, mas, assim, eu queria ouvir um pouco sua opinião, certo? De algo, talvez, que não sei se a gente vai saber ou não, né? Seriam duas coisas. Primeiro, o seguinte, quando a gente cria esse IVA dual, a gente teve a discussão aí da exclusão do CMS da base do PIS/COFINS. Isso pode gerar também a exclusão do IBS da base do CBS, certo? Não sei se isso pode gerar, ou já foi pensado também em algum instrumento para evitar isso, né? E outra pergunta que eu queria saber é o seguinte, em relação à questão dos incentivos fiscais, né? A PEC, ela fala da questão da eliminação dos incentivos fiscais para evitar aquela guerra fiscal entre os estados, né? Então, assim, alguns incentivos que iam se permanecer até 2032. Como é que você vê hoje, por exemplo, o que é que vai fazer uma empresa, uma fábrica se manter aqui no Nordeste, sabendo que tem questões logísticas, talvez o público, o consumidor está em outro estado e sabendo que a tributação também vai ser no destino. Como é que você vê, qual instrumento aí que os estados vão pensar, não sei se através do fundo ou criar alguma coisa para que realmente eles mantenham essas empresas aqui na região? Então lá na área fiscal, já viu, né? A gente fala da área de inovação, que essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu tiver essa resposta, a resposta vale $1 milhão. Veja só, primeiro da tributação por dentro, que ele falou que houve a decisão do STF, da exclusão da base de cálculo
do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Na verdade, a discussão é muito maior. O Brasil tem essa outra maluquice, tá? Se tributa sobre tributo. Negócio de maluco. É louco. É louco. Olha, gente, só um parêntese. Eu lembro que eu comecei minha vida estagiando na área fiscal. Então, eu estou nessa brincadeira aí desde 1997. Tá? Da Secretaria da Fazenda. E eu lembro quando chegavam os autos de infrações de ICMS, regulamento, não sei, eu não entendia nada. E como é que o cara fazia uma defesa dessa? Porque tinha um auto com regulamento, não sei o que, uma loucura. Eu, rapaz, aí o cara via com a defesa de 30, 40 páginas. Eu falei, como é que ele entende? Eu não entendia. Pois é. Então, no Brasil, tem essas loucuras. Tributação sobre tributação. Aí veio o STF. Olha como é loucura esse Brasil. Aí, em relação ao ICMS, PIS, COFINS, ele tirou. Em relação ao ISS, aí tá para não tirar, porque é outra coisa. É maluquice. É a mesma lógica. Mas o ISS é diferente. O que a reforma em relação a isso trouxe? Ítalo, não sei. É porque esse é o problema, que ela dá muito poder à lei complementar. Você quer ver uma coisa? Ela diz assim, você tem direito à não cumulatividade plena. Então, se você tiver pagar e gerou crédito, você pagou o tributo, você tem como se creditar. Como é que vai acontecer essa acreditação? Como é que eu provo? E a nota fiscal paga? Como é que eu faço isso? Cashback. Você imaginou você devolver? Olha, o Brasil é campeão do povo inventar jeitinho brasileiro. Você não vai falar nada. Você já imaginou como é que isso vai ser feito? Então, assim, Ítalo, a sua pergunta em relação à tributação por dentro, a ideia da PEC é acabar, em tese. Em tese. Mas ela tem algumas exceções e ela tem a questão da Zona Franca que continua como está. E aí vem outra loucura. Eu não vou nem entrar aqui na Zona Franca, porque é outra loucura. O Brasil é assim, é mais barato você pegar o produto, você tem uma moto, olha que loucura, aqui em Salvador. Aí eu levo as peças lá para Manaus, trago de volta. Eu diria, eu nem levo mais, viu? O dia a galera faz cá para nós, viu? Finge que manda, não manda, a nota fiscal de envio, sai desse lugar e volta, fica no mesmo lugar, muda. Então, assim, eu não vou nem falar da Zona Franca, mas falando na sua, tentando te responder, não sei. Eu me sinto muita vontade de falar não sei, eu acho ótimo, tá? Por que eu não sei? Porque eu não sei o que aquela lei complementar vai colocar, como é que vai ser em relação ao, se tiver uma tributação do IBS sobre o CBS, vai ter ou não vai ter, se tiver, como é que você exclui? Não sei, porque esse papel da lei complementar, a gente vai esperar a lei complementar. A ideia, o mindset é não ter tributação sobre tributação. Se eu fosse olhar, a gente brinca que é bom quando você lê um projeto de emenda, ou projeto de lei, olha a exposição de motivos. A exposição de motivos é o que é que o projeto, qual é a ideia do projeto. É claro que a exposição de motivos muitas vezes não se concretiza. Na maioria das vezes no Brasil não se concretiza. Mas a exposição de motivos, ela quer acabar com isso. Se vai acabar, eu não sei, é só a lei complementar. E em relação aos incentivos fiscais, também. Como é que a gente vai saber? Porque, volto a dizer de novo, a lei complementar vai regulamentar os incentivos fiscais. Então, eu, enquanto empresa, deixa eu ver como é que vai ficar esse negócio, desse jogo. Outra coisa, você acha que os estados não vão chegar, os municípios também, quando o estado que tiver, entre aspas, perdendo, ele não vai trabalhar junto aos seus representantes no Congresso Nacional para dizer, opa, não pode ser assim, senão eu perco aquela fábrica A, ou perco aquela fábrica B, ou eu perco competitividade. Entende? Então, Ítalo, sua pergunta só vai poder ser melhor explicada com a lei complementar. Mesmo com a mudança que vai haver no Senado, que eu tenho certeza que vai haver no Senado, tá? Vai ter mudança, voltando para a Câmara, sendo aprovado, e eu digo a todos vocês, esperem a lei complementar. Esperem a lei complementar, porque aí é a lei complementar que vai dar melhor essa diretriz. Desculpa eu não poder... As empresas, então, que trabalham hoje com substituição tributária e antecipação, porque você falou ali que agora ele deixa de ser... Na origem, vai ser só no destino. Já está no destino. Então, em tese, você acaba com essa loucura. Você
Uma vez eu conversei com um subsecretário da Fazenda do Estado, há muito tempo, e eu perguntei assim, onde é que veio essa ideia da substituição tributária? Ele, Robson, muito simples. Isso veio notadamente das grandes empresas. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Na década de 80, você tinha quantas montadoras? Eu tinha Fiat, de carro. Fiat, GM, Volkswagen e Ford. Olha só. Beleza. Então, você cria uma regra que é o seguinte, eu chamo uma substituição tributária do aquele filme do Tom Cruise, de Spielberg, que tinha o pré-crime. Como é o nome daquele filme? Minority Report. Substituição tributária é o Minority Report. Eu vou explicar a senhora o que é o Minority Report. Tem um filme de Spielberg que é o seguinte. Tinham 3 mulheres que elas, quando ia cometer um crime, elas balançavam lá de uma máquina, lá de um negócio de água, aí saiu uma bola vermelha. E vai acontecer um crime. Aí Tom Cruise, bonitão, né? Ia, se preparava, tal, não sei o quê, na máquina, aquela cara. Aí o cara tá sendo traído pela mulher, aí ele volta a pegar óculos, não, que ele vai cometer o crime, volta num segundo. Aí vem Tom Cruise, claro, o super-homem. Você está preso pelo crime que você ainda vai cometer. Substituição tributária. A substituição tributária é você pagar um tributo sobre algo que você não vai vender. Negócio de maluco. Porque o mindset de tributação é eu retirar parte da propriedade, do excesso seu. Eu peguei uma mercadoria, comprei por 100, vendi por 150, você teve 50 de ganho. Olha os seus 50 de ganho, velho. Dê uma partezinha pro Estado. Isso é a ideia da tributação. Mas a substituição tributária é Minority Report. Então veja. E qual é a vantagem? Voltando às montadoras. Porque na substituição tributária você clava o quê? A pauta fiscal. Lembra? Você coloca a pauta fiscal, você estabelece qual vai ser o preço que vai ser vendido ao consumidor final, e aí você paga antecipado, não é assim? Quem estabelece a pauta fiscal? Aí vão para o plano do DVC, do bonitinho. Não, aí vai reunir os secretários da Fazenda com as atividades empresariais e com o contribuinte. E a partir disso, olhando no mercado, a gente vai ter uma noção do preço final do produto. Na real, quem estabelecia? As 4 montadoras. O preço do Fiat 147 aqui é 10 mil cruzeiros. Para o Estado, era massa. Tem da Ford aqui? Para o Estado, era massa. Sabe por quê? Tá bom, é 10 mil cruzeiros, o Estado, beleza, vou receber tributo antecipado do ICMS sobre 10 mil cruzeiros. Para o consumidor, quem é consumidor? Isso não é nada. Eu paguei 9.600, tenho direito à restituição. Era aquela loucura, aquela briga que só foi decidida agora. Agora que eu digo, não tem 4 anos, 5 anos, que o STF, depois de mudar o entendimento, ainda teve isso, o STF teve o entendimento, depois ele mudou. Antigamente ele dizia que não tinha direito à restituição se você vendesse a menor, só se ocorresse sinistro. E depois ele mudou, dizendo que tem direito. Aí vai acabar com essa loucura, porque aí vem a briga da tributação na origem do destino. É loucura. Quem é da área fiscal trabalha com isso, sabe o que eu estou dizendo. É loucura, tá? A ideia é acabar com isso. Eu acabo com isso. Se a tributação está toda no destino, acabou. Não tem mais o Estado produtor dizer assim, então eu vou, como eu tenho autonomia legislativa, produtos, a peça, o parafuseta, sei lá, do carro, o negócio, é sob substituição, vai dizer não, que agora a tributação é do destino. Então ela acabar. Isso é bom para as indústrias. Por isso que eu falo assim, quando eu olho a PEC, olho ela do ponto de vista geral, quem mais se beneficia é a indústria, mas não é porque a indústria, eu volto a dizer, então os caras vão pagar menos. Não é isso. Porque se você entender o custo compliance fiscal das indústrias, é muito mais alto. Essa é a verdade, gente. Vamos aqui ser sinceros. Ela torna, inclusive, o nosso parque industrial muito menos competitivo do que o serviço. Eu soube, não sei se é verdade, da Ford. A última notícia que eu soube que a Ford tem um resultado melhor quando estava lá fora que aqui dentro. Tá vendo? Viu? Que maluquice. Isso é coisa de doido. É surreal. Você fala, é manicômio. É carnaval tributário. Bota lá a imagem do manicômio. Vou voltar a imagem do manicômio. Eu vou deixar essa imagem do manicômio aqui, vocês entenderem. Você vai ver as perguntas e deixa o manicômio. Porque é um manicômio. Então, veja, respondendo a sua pergunta, em tese, sim. Mas volta àquilo que Ítalo falou. Eu quero esperar a lei complementar. Eu quero esperar a lei complementar. Tá? Porque ela, no final do dia, é que vai dizer se Botox é problema de saúde ou não é. Tá? Não, eu quero que seja. Veja só. Mas não, quem vai pagar a conta, viu? É só isso. Vou botar aqui o manicômio, me contentar. Bueno. Tá ok? Tá.
Robson, boa tarde. Muito boa a explicação, muito boa levar a digressões, né? E tem muita água para rolar debaixo da ponte. E eu queria entender a sua visão, sua ótica em relação a 2 pontos que eu acho que a questão de não aproveitamento, né, dos tributos incidentes sobre a folha de pagamentos, isso vai, de certa forma, aumentar, vai incentivar para que haja cada vez mais pejotização, né? Porque, na verdade, é uma coisa que, em função da reforma trabalhista, passou a ser mais permitida, né, mais flexível, e se isso realmente vai impactar. E outro ponto é o seguinte, eu tive numa pesquisa, o Texto da Manhã, foi uma Big Four que fez, e, na verdade, da pesquisa que eles fizeram, o tempo que se gasta entre a obrigação acessória, atendimento à fiscalização e a gestão do contencioso é cerca de 60% do tempo. É mais da metade do tempo que se utiliza para apurar e pagar o tributo. Eu queria saber se, com a reforma, porque isso me parece que não foi pensado, né, se vai haver alguma mudança, alguma possibilidade de melhoria, inclusive para a própria indústria, né, porque, em função de compliance, mas a obrigação acessória permanece e a questão da fiscalização, a fiscalização está cada vez mais preparada, né, e mais invasiva, né, porque, na verdade, você declara. Se isso foi visto em algum momento, está pensado, qual é a sua opinião em relação a isso? Entendeu? Bom, primeiro da pejotização, é verdade. Tá? Eu acho que a gente começa, nós, como empresários, quando você observa que a PEC 45 ela não gera crédito para pessoas, para pagamento de folha, isso vai onerar, e ela aumenta a tributação, isso é fato, tá? Vai aumentar a tributação sobre as atividades relacionadas a serviço, isso é fato. Você começa a ter que pensar uma forma de reduzir o seu custo. A conta é muito simples. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Dentro do possível, dentro daquilo que a legislação trabalhista permite, você contratar via PJ, claro, é a questão do autônomo. Agora, você tem que conversem com o especialista de você na área de trabalho para vocês entenderem como, tá? Para não sair feito doido. Teve uma vez que o cara me perguntou assim, Robson, eu conversei com uma pessoa, o cara pediu para eu botar aqui minha secretária como um PJ, mas barato, você é maluco. Não pode. Qual é a regra básica? Eu vou dizer qual é a regra básica para você entender o que pode ser com um PJ e o que não pode ser. Chama-se hipossuficiência. Você nunca vai colocar uma pessoa que não tem capacidade. Ela precisa da proteção do Estado. Tá? Agora, quando você coloca pessoas em cargos, em função, e você começa a olhar que ela tem nível, que ela pode isso, ela pode ser contratada com um PJ. Calma. Então vou contratar. Calma. Estou falando só pressupostos. Agora vai olhar quais as características, como é que você faz o contrato, porque tem muitas vezes que as pessoas querem contratar como PJ e querem contratar como seletista. Eu fiz o seu mudando mental, tem que mudar, tá? Você tem que ter isso. Eu acho que a Covid, se eu falar de algumas coisas positivas, foi dar às pessoas maior autonomia e entender o que é performance. Tá? Então, a performance não necessariamente precisa estar da empresa. Ela pode ter em qualquer lugar, para ela performar. E quando você coloca a pejotização, você tem que entender que você não pode dizer assim, pô, que tem gente que fica louco. Porque assim, ó, eu chego 7h10. Aí você olha pro relógio, o cara chegou 7h30. 8 horas, você, puta que pariu. Eu, que tô negócio, chego 7h30, esse miserável, chega a 8. Eu que sou o diretor, que sou o gestor aqui, que sou o gerente, e o cara e tem essa... Velho, então contrato seletista. O cara parece que fica olhando, dá 18 horas, quer ir embora. Pode ser seletista. Pode ser seletista, porque se isso te incomoda, mesmo que o cara tenha características de PJ, que possa ser um PJ, coloque seletista porque isso te incomoda. Mas agora não vai ter escolha. Você está certo. Agora não vai ter escolha. Porque o seu financeiro vai dizer, ó, eu adoro conversar com o financeiro, eu adoro. Eu adoro financeiro. Eu adoro, de verdade. Porque financeiro é o racional. Se vir lá bonito, o cara fala assim, sim, Robson, mas não fecha a conta. Para mim é não, eu adoro. Porque aí você tem que pensar mais ainda. Para mim, a primeira pessoa que eu quero conversar e convencer é o financeiro. Qualquer coisa que eu falo assim, olha, esse projeto tem que impactar no financeiro, senão não resulta. O cara está performando. Ele está certo, tá? Ele está certo. Aí eu digo pro financeiro, eu falo assim, me dê só uma chance aí, me dá um pouquinho aqui de chance, só para provar você que vai dar certo. E ele está certo. Já do financeiro fazer a mesma coisa. Eu acho que é um pouco meu, Ângelo me conhece. Eu sou engenheiro frustrado, tá? Meu sonho era ser engenheiro mecatrônico da UITA e vai fazer direito, vai entender um negócio desse. Eu era monitor de física e matemática. Eu era muito bom em física e matemática. Muito bom mesmo, de ser monitor. Até hoje, para os meus filhos lá, eu ensino matemática, eu preciso um monte de merda. Melhor que você vai dar conta aí tanto. Ele, como é que você sabe, papai? Eu falei, tá vendo?
Mas, enfim, eu acho que isso me ajudou muito até para o direito, porque eu sou muito da probabilidade. Eu nunca gostei do salvo o melhor juízo. Nunca gostei. Nunca gostei em minha vida. Então, você está certo. Isso nos faz com que nós comecemos a olhar ainda mais o processo de periodização. Não vai ser mais uma questão de escolha de estilo, mas também de estratégia. E o segundo ponto, que foi sobre obrigações acessórias, eu acho assim, quando ele cria essa união, criou a CBS e o IBS, então, pense assim, você tinha obrigações acessórias de IPI, você tinha obrigações acessórias de PIS e COFINS, você tinha obrigações acessórias de ICMS, você tinha obrigações acessórias de ISS. Então, imagine uma empresa que ela trabalha com venda de produtos, presta serviço, realiza serviço e, claro, que tem os tributos federais. Então, imagine a loucura dela. Ela tinha obrigações de IPI, acessórios, de PIS, COFINS, de IRPJ, de CSLL, aí tinha ainda de ICMS e ainda tinha de ISS. Talvez eu ache que com a unificação, a gente respondendo, vai melhorar. Porque quando você cria só o CBS e você cria só o IBS, o dual, então melhora, você diminui a quantidade de obrigações acessórias. Então, te respondendo, olhando a PEC, aí eu posso responder, não igual a Ítalo, aí essa resposta, Ítalo, não vale $1 milhão, só vale só um picolé, tá? Não vale nada. Mas aí eu te respondo que eu acho que vai melhorar sim, a ideia é melhorar, tá? Dr. Robson, só para encerrar, nós temos uma última pergunta aqui do virtual, né? O Leandro Urias está perguntando sobre quanto tempo você acredita que devem se começar a cobrar o CBS e o IBS, e se é possível iniciarem com alíquota pequena para teste. Olha, eu estou sem a PEC aqui, tá? Eu não coloquei aqui para não ser enfadonho, mas e aí eu não vou, para eu não cometer erro, mas ela tem um prazo, salvo engano, ela começa a CBS em 2000, nós estamos em 2023, né? Isso me atrapalha, a Covid matou a gente com o negócio de tempo, né? Salvo engano, é 2024, progressivamente. Aí depois, primeiro a CBS, depois vem a IBS. Aí, Leandro Urias, assim, eu vou ser sincero aqui, eu não falar algo aqui de período e acabar equivocando. Leandro. Eu até conheço o Leandro, ele é amigo. Leandro, eu não lembro, mas eu acho que o CBS começa em 2024, até porque esse Conselho Federativo ele precisa de 1% do CBS. É dinheiro à beça, viu? Olha o tamanho desse conselho. Já entendeu aqui, né? 1% para formar, ele vai ter esse orçamento, é muito dinheiro, tá? Começa rico não, começa milionário, tá? Mas já me engano em 2024, e aí progressivamente você traz, primeiro o CBS, você traz o IBS, e eu acho que é 2032 que você encerra o ICMS, o IPI, o ISS, e só vira o IBS e o CBS. Aí, Leandro Urias, eu peço assim, como você tem contato mesmo, você me conhece, eu posso te responder para eu não cair aqui em um erro aqui de datas, mas existe um prazo. E qual foi a outra pergunta sobre o... se ele pode começar com a alíquota menor. Daí... Volto a dizer a história, Leandro, do restaurante. Eu vou almoçar com você, tá? A gente pode até marcar semana que vem o almoço. Se a conta der R$200, eu vou dizer que eu pago meia. Você vai pagar quanto? Então, se eu não disser que eu pago meio, eu divido com você. Se eu disser que você é meu convidado, você não vai pagar nada. Então, não tem como. Fazendo uma brincadeira, a gente tem que saber qual vai ser o tamanho desses benefícios fiscais, qual vai ser as empresas que vão ter as alíquotas reduzidas para 40%, para aí a gente ter uma noção de quanto é que vai começar essa alíquota desse tributo. Então, não dá para responder nesse momento, até a aprovação da PEC como toda, tá? Acho que desse lugar a gente chega ao fim do nosso comitê. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Para todos aqueles que são associados da Anshan. Vai mudar o slide? Obrigada. Que são associados da Anshan, não esqueçam de responder o nosso NPS. É importante para que a gente possa ter termômetro, indicadores, o quanto está sendo valioso. E convidar vocês também para conhecerem os nossos produtos de capacitação. Oi? Os nossos produtos de capacitação, nós temos uma agenda extremamente robusta, onde a gente realmente tem um foco em gerar valor e trazer oportunidade de experiência para todos que estão envolvidos no nosso ecossistema. Eu queria aproveitar e convidar, se for possível, para a gente tirar uma foto de praxe no nosso comitê, a gente juntar todo mundo para saber quem está aqui participando desse momento. Gratidão, mais uma vez, pela sua presença, pela contribuição. Eu acho que foi super
para mim, pelo menos, que entendia mais ou menos e estava cheio de dúvidas, foi leve e, ao mesmo tempo, muito informativo. Então, muito obrigada pela participação e pela presença mais uma vez. Pode ser? Podemos tirar uma foto todos juntos? Só vir para cá. Vocês podem ficar aqui no corredor. Ah, tá. Então, aqui mesmo, né? E a gente vira para cá. Vou ficar no fundo, eu sou maior.